esse assunto reforma tributária esbarra muito nas eleições, como nós estamos falando aqui, vamos girar então o assunto, falar um pouco de movimentações políticas, falar de eleições. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que prometeu a Tarcísio de Freitas fazer uma festa sem precedentes caso a filiação do governador de São Paulo à legenda se confirme. Em maio, Valdemar chegou a dizer que Tarcísio entraria para o PL e que teria sido comunicado pelo próprio governador com uma transferência ocorrendo em julho, o que acabou não acontecendo. Segundo o Valdemar, e aqui eu vou abrir aspas, acho que ele vem depois da eleição. Ele vem para o PL, me comunicou 2 meses atrás. Eu falei que vou fazer a maior festa que um político já teve em São Paulo. E aqui eu vou fechar aspas. Essa conversa, Tânia, essas sinalizações de que Tarcísio vai para o PL, elas estão em destaque, vieram à tona já há algum tempo. E tem tudo a ver essa migração. Faz todo o sentido, né? Político, ideológico. Qual seria o maior impacto nas eleições municipais? Não vou nem perguntar nas eleições presidenciais, nas nacionais em 2026, porque me parece mais claro. Mas haveria algum impacto? Isso deve acontecer depois das eleições, como disse o Valdemar. Mas se fosse antes, haveria algum impacto ou não? E por que esperar, na sua opinião, então? Tudo é estratégia política, né? Então, ninguém dá nó em pingo d'água, ainda mais esses políticos tão experientes, né? Dão aula de ciências políticas. Eu acho que eles dão nó em pingo d'água. Dão nó em pingo d'água. A gente aqui não entende. Eles medem cada passo, né? No jogo de xadrez, lá no tabuleiro. Então, provavelmente a visibilidade, né? Que aquele ato político traz, reflete muito na votação, ou até mesmo na intenção, né? De voto. E provavelmente seja por isso, né? Então, que estão colocando esse tema em evidência agora. E me parece, eu não sei se alguém tem informações aqui de bastidores, que essa migração ou não nesse momento também se conecta com uma disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Eu vou passar para você que a Mônica balançou a cabeça porque ela deve ter informação nesse sentido. Tem tudo a ver essa discussão, talvez por isso não agora essa transferência. Exatamente. Na verdade, já está correndo essa grande disputa pela presidência da Câmara, porque vamos lembrar, é uma das posições de poder mais importantes no Brasil. Quem manda na Câmara dos Deputados, manda na pauta, manda nas regras do país. Então, pouco se fala dessa disputa, mas é como uma eleição presidencial. Escolher quem vai suceder Lira, e já os grupos de interesse ali já estão formados, já tem os lados, e com certeza hoje eles têm mais preocupação com isso do que com as eleições municipais, porque a eleição municipal interfere depois na eleição de quem serão os deputados eleitos, mas hoje é muito importante garantir para o Lira que ele faça o seu sucessor e que ele se mantenha com esse poder. Agora, vale lembrar, certeza que em 22 o Tarcísio perdeu muito voto porque tinha gente colocando o número, eu não vou lembrar agora, o 17. 22. Puseram o 17, o 22 ele na verdade era 17 porque ele não estava no mesmo partido que o então candidato presidente Bolsonaro. E isso para eles teve certamente um custo. Eu acredito que aqui em São Paulo vai acontecer a mesma coisa com o candidato Boulos, que muita gente acha que é do PT e não é, então vai ter muita gente votando 13, jogando voto no lixo. Então, essa questão no Brasil de a gente desconectar a pessoa do seu partido, desconectar as ideias do partido, para mim é um sintoma de uma doença muito grave. Assim como nós fizemos a reforma da Previdência Tributária, tem que ser feita a reforma política e o eleitor tem que entender em que partido ele está votando, porque quando a gente vota naquele número que é do partido. E as pessoas às vezes estão votando, achando que está votando na pessoa e o voto vai para o partido. Agora, 2h27, quero seguir ouvindo a doutora Eliana, porque a gente tem 2 correntes a respeito de Tarcísio no PL ou fora do PL. Hoje ele está no Republicanos, né? Na época das eleições para o governo aqui de São Paulo, como lembrou a Mônica, ele ganhou muitos votos pela ligação com o Bolsonaro e pode ter perdido alguns votos justamente por muitos eleitores que votaram nele ou votariam nele, acreditarem na ocasião que ele era do PL, mas no fim das contas não era. Mas o fato de ele não estar no PL, apesar dessa proximidade com o bolsonarismo naquela época,
o aproximou de um eleitor de centro que não queria votar em ninguém defendido pelo Bolsonaro diante da rejeição. Aí, quando você coloca isso na balança, de que lado pesa mais, doutora, na sua opinião? Nesse momento, eu acho que, sem dúvida alguma, o extremo, extrema-direita, extrema-esquerda, PT versus, não é PL, versus bolsonarismo. Para mim, fica muito claro assim, o pessoal irá, pessoal que eu digo de direita, onde não estará o PT, onde é? No bolsonarismo. Eu mesma posso dizer que eu não sou bolsonarista, mas sou de direita. Mas aonde o povo, as pessoas que genericamente a gente pensa, e como ela disse, ninguém entende nada, né? A Mônica disse muito bem, a gente está voltando, está indo, meio que é a maioria do povo brasileiro. Nós temos uma maioria, infelizmente, de analfabetos funcionais, que são votantes. Então, não tenha dúvida, para mim vai ficar muito claro, anti-PT, pró-PT, bolsonarista, e o não bolsonarista vai ficar perdido. Então, é mais fácil ser jogado no PL, na conta do Bolsonaro, porque eu acho que o lucro é maior. Maria, Tarcísio no PL em 2026 é melhor para Tarcísio ou não? Eu acredito que sim. Nesse sentido, eu dou até vazão ao que as minhas colegas estavam falando. Acho que quem não é bolsonarista fica um pouco órfão nesse jogo de tabuleiro de xadrez. E aí vem no Tarcísio como um candidato que é benquisto pelos moderados, também é benquisto pelo quem é mais extremo. Acho que ele é um candidato muito estratégico, está fazendo, ao que tudo indica, uma boa administração também em São Paulo. Obviamente, ninguém é perfeito, né? Todo governante incumbente tem seus prós e contras, mas ao que tudo indica, sim, acho que é um nome muito forte para vir aí com tudo, e o PL vai dar esse respaldo partidário que ele precisa também, porque a legenda vai ficar mais forte e vai ser benéfico para ambos os lados. Vejo assim. Eu te pergunto porque Tarcísio no PL é Tarcísio ainda mais colado em Bolsonaro. Sim. E ele foi, em determinada medida, beneficiado pelo fato de não estar tão colado em Bolsonaro nas eleições para o governo aqui de São Paulo. Certo. Será que essa lógica não pode se replicar caso ele realmente seja candidato à presidência? Porque, por enquanto, ele diz que quer se candidatar à reeleição. A gente está trabalhando com uma possibilidade Totalmente. Que nem ele ainda acredita, ou pelo menos diz não acreditar, que vai se concretizar. Eu acho que esse nome que vai vir como a direita, né? O nome da direita em 2026 ainda está sendo discutido. Eu acho que tem muitos interesses políticos por trás do próprio clã bolsonarista. Não sei se eles estão em pleno acordo de ser o Tarcísio o candidato. Então, acho que ainda vai ter muita água para rolar. Eu acho que é isso, né? A gente estava até discutindo aqui na cidade de São Paulo quem é que se saiu melhor no governo, se foi Haddad ou Tarcísio. Eu lembro que foi o Haddad que ganhou aqui na cidade. Então, ainda tem em alguns grandes centros urbanos essa ainda titubear um pouco em relação ao nome do Tarcísio, mas acho que é um trabalho de longo prazo que está começando a ser rascunhado aí. Acho que o Valdemar, ele está tentando jogar as peças do tabuleiro dele, vendo o que é viável, o que não é viável. Eu acho que isso é muito inteligente, porque aí estrategicamente ele vai ver, isso foi um tiro no pé, ele tem tempo para fazer isso, ele tem 2 anos, e as eleições municipais vão ser um grande termômetro para ele entender melhor como esse jogo de tabuleiro se sai. Hoje, 2024, Tânia, estando já iniciando o segundo semestre, você consegue ver um nome da direita, se as eleições fossem hoje? Obviamente que se fossem hoje, a gente teria um cenário muito mais bem definido, né? Um nome que não seja o de Tarcísio para representar a direita? Acho que tem vários nomes. Tem vários nomes, mas com o peso dele, eu digo. Tem o Zema, tem o Caiado, também de Goiás. Alguns falam até no governador do Paraná. É do Paraná, o Jorginho Melo? Santa Catarina? Vou confirmar aqui. Santa Catarina. Alguns falam até nessa possibilidade, mas a mais remota de todas. Zema. De Minas é mais forte, na opinião de vocês, o Zema? Como eu do que disse, Tarcísio? Como ela disse, né? Muitas águas vão rolar. Então, às vezes tem um nome que eles estão preservando, que na última hora ele aparece, né? A gente já viu isso na política. Jorginho Melo mesmo, de Santa Catarina. É a possibilidade bem remota, mas é um nome forte do bolsonarismo.
e que não, nesse momento, nessa altura do campeonato, não está completamente descartado. Os caminhos ainda estão se delineando. Sim. As eleições municipais vão ajudar a clarear esses caminhos também, né? Sim. O que seria importante é que nós não voltássemos à polarização com 2 nomes que já se provaram que não resolvem o problema. É inacreditável. A eleição de 2018 acabou, 6 meses depois a gente já estava discutindo se em 22 ia ser Lula ou Bolsonaro. Então, que a gente encontre nomes novos, que a gente encontre novas lideranças dos 2 lados do espectro político. Ó, Bolsonaro dificilmente vai ser, né, doutora Eliana? Ele tá mas eu acho que na política dos trópicos tudo é possível. Então, isso que eu ia dizer, ele tem esperança. Depois do que aconteceu na Corte dos Estados Unidos, aqui é moleza, Veja só. Ele tem esperança na mudança da composição da Corte Eleitoral, ele tem recursos para serem analisados, enfim, ele não perdeu completamente as esperanças. O Lula nem foi candidato e tem muita gente que diz que votou nele. Era o Haddad, Lula estava preso, inelegível, e de qualquer jeito era o nome da polarização. Mas é isso que acontece. Quando eu me refiro, infelizmente, à ignorância, né, ao analfabetismo, é a falta de estudo mesmo, não é de estudo, é a falta de cultura política, de informação, que nós não temos acesso. Eu acho que exatamente as pessoas ficam aí, entre Lula e Bolsonaro, quer dizer assim, quem votou em quem fica como. Só se tem esses 2 hoje em dia, né? Apesar de ser mentira, não é? Não, totalmente. Mas as pessoas só conseguem ver 2 lados. Não Cabe a conseguem... nós desconstruir isso. Inclusive, eu li um livro, agora eu estou tentando achar o nome. É bem curtinho, é bem rápido, eu indico. É um livro que fala justamente disso que a senhora tocou. É a questão da... A senhora é dura, hein? Todas nós somos senhoras. Todas nós somos senhoras. Jovens senhoras. Que a garota aqui da mesa tocou. Que é a questão justamente dessa polarização e como ela está transbordando na nossa sociedade. Eles usam bastante esse termo. Porque, assim, não é mais na política, é tudo. É o que você come, é o que você consome, é o programa que você assiste. Então... Gente, a polarização, eu sou cientista política, eu falo, veio para ficar e vai ficar por um bom tempo aí. Só para deixar um pouco mais clara a visão de possíveis candidatos em 2026 da direita, são tantas coisas que vão acontecendo em informações, não é Jorginho Melo não. Embora Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, seja um nome forte do bolsonarismo, realmente é o governador do Paraná que está no páreo, por enquanto, é o do Paraná, só que não é o Jorginho Melo, é o Ratinho Júnior. É isso. É o Ratinho Júnior, o Caiado, né? O Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, por enquanto. Certo. Desses nomes, embora Luiz Inácio Lula da Silva esteja no páreo, diga que não é intenção, mas se for necessário ele vá concorrer à reeleição, olhando no aspecto da esquerda, o que seria melhor para a esquerda, qual candidato da direita seria melhor para concorrer com o candidato da esquerda, sendo ele, Lula, candidato à reeleição? Maria. Eu acho que seria o Zema. O Bolsonaro. Por quê? Por quê, Maria? Porque o Zema, ele não é tão polarizador e ele também não é tão conhecido. Eu acho que ele é um cara mais... que não... Eu não vejo ele como um candidato assim. Para a esquerda seria bom, ele poderia sair... Eu acho ele um governador que faz um trabalho maravilhoso, mas em termos de presença de palco, que eu falo aqui mais. Acho que ele poderia perder um pouco para quem que gosta de incitar mais emoções do público. Acho que ele não tem tanto esse apelo pro emocional, que é muito importante na hora de você votar em algum candidato. Bom, se a Maria decidisse quem vai representar a direita, Zema estaria fora. Mônica. Se eu decidisse, o Zema estaria dentro... Pensando com a cabeça da esquerda, tá? O que seria bom para Lula. Para a esquerda, para eles, quanto mais ameaçador for esse inimigo, o ideal para eles seria que Bolsonaro voltasse e estivesse elegível. O sonho deles, porque eles se retroalimentam. Então, não sendo Bolsonaro, eles precisam de alguém o mais associado possível à figura e ao discurso bolsonarista, que realmente eu acho que é o Tarcísio. Porque muita gente não quer votar aquilo, acaba ele votando na esquerda por rejeição, né? Uma coisa maluca no Brasil. A gente não vota em quem nos representa, a gente vota para evitar o outro, porque o outro é o péssimo, então eu preciso votar até no poste para não deixar aquela pessoa entrar. E aí, nesse sentido, para a esquerda, é muito melhor alguém mais associado ao bolsonarismo. Tarcísio é muito versátil. Vou explicar por que eu estou dizendo isso. Em determinado momento da política, ele tem uma postura mais de centro-direita. Em determinado momento da política, ele tem uma postura mais de direita bolsonarista. Depende dos interesses dele,
depende dos interesses de quem está ao redor dele. Pensando nisso, essa justificativa, Tânia, da Mônica, de que Tarcísio seria o nome mais próximo do bolsonarismo para concorrer com Lula e deixar a esquerda numa situação mais confortável, você acha que esse argumento é o melhor, o da Mônica? Pode ser sincera, tá? Ela está na sua frente aqui, mas ela vai aceitar. Não sou dona da verdade. Eu ainda gostaria de acreditar que a tendência das pessoas fosse analisar as propostas de governo, não aquelas formalmente, que é difícil até um cidadão mediano ler e compreender. Sim. Mas que pelo menos votasse sabendo, olha, a tendência aqui desse neoliberalismo, que seja, a tendência é atender mais o pessoal que está em tal camada da sociedade, ou a tendência da esquerda é mais fazer assim, assado. Eu acho que o ideal seria isso, né? As pessoas terem esse feeling. Porque eu até às vezes falo brincando, né? Como é que a pessoa fala que ela é de direita ou esquerda se ela nem sabe direito o que é isso? Uhum. Então, é claro que os candidatos, né, eles sabem se expressar muito bem, não só no período de campanha, né? Na verdade, antes eles já estão em evidência, ocupam espaços, a gente percebe isso, e levam ali as pautas. Então, o ideal é que não aconteça aquilo que eu chamo de estelionato eleitoral também, de falar que vai defender um assunto, uma camada, um estado da sociedade, depois toma posse, sinto muito, não dá. E a gente viu isso em várias situações políticas, né? Então, o Tarcísio, né? Então, a gente observa ele que está... era um outsider, né, de certa forma, e de repente se tornou governador, quer dizer, é uma pessoa de peso, né, tem uma relevância política muito grande no cenário nacional. Então, a gente está falando de São Paulo. Agora, como que será, né, nessa eleição presidencial? Realmente pode acontecer algum fato novo, alguma coisa, mas... Tá longe ainda, né? Muita coisa pode acontecer. Tá longe, não tá? Depende de que aspecto você o cidadão tá prioriza. De olho, né? A gente percebe, sim, não é só a imprensa. Doutora Eliana, por que tanta radicalização? Não vou nem usar a palavra polarização, porque na história, quero ouvi-las depois sobre isso, da política brasileira, desde a redemocratização, a gente sempre teve dois polos. PSDB, PT, a gente sempre teve esses dois polos. O problema, na minha avaliação, é a radicalização dessa polarização. Por que tanta radicalização, se no fim das contas são os interesses que ditam essas formações de coligações, essas federações, que ditam os rumos da política brasileira? Porque fica muito claro para mim que a judicialização da política, né, quando nós falamos em Supremo Tribunal Federal, interferindo diretamente em todas as áreas, né? Da política mesmo, do nosso dia a dia, eu acho que radicalizou, porque assim, ou é culpado ou é inocente. Então, assim, aquele que foi culpado virou inocente, o que era inocente virou culpado. Eu acho que a partir de 8 de janeiro, nós tivemos aí um boom em relação a esta radicalização, né? A esta coisa de todo mundo vai reagir de alguma forma, ninguém sabe nem por quê, mas vai reagir de alguma forma contrário ou a favor. Então, eu acho que esta coisa que nós estamos vivendo nesse momento de radicalização para tudo tem muito a ver com a interferência do judiciário, né? Tanto no executivo quanto no legislativo. Para mim é muito claro isso. Eu acho que se talvez nós tivéssemos uma interferência menor, eu não estou dizendo que é certo ou errada, né? Mas uma interferência menor, as pessoas poderiam entender de uma forma diferente, por exemplo, todos os passos que se dão na política ou no executivo. E aí, para mim, fica uma interferência muito clara e que as pessoas ficam julgando certo ou errado. É certo ou errado, é certo ou errado o tempo inteiro, né? Não é bom, é mais ou menos bom, é ótimo, é ruim. Todo mundo está jogando no certo ou no errado. E as pessoas estão com medo de viver nesse país. Você acha que a explicação está na interferência do judiciário nas discussões políticas? Eu discordo frontalmente. Eu acho, primeiro, que a questão da polarização, apesar de que havia antes dois polos, realmente, e até eram mais do que dois, sim, existia o meio. Então, tinha os polos, mas havia o meio ali, aliás, um grande meião, né? A gente dizia que o PSDB era os tucanos em cima do muro, então... Hoje, e eu acho que esse fenômeno está muito mais ligado a redes sociais, está muito mais ligado a esse pertencimento a tribos, onde você, para pertencer, tem que rejeitar tudo que está errado. Eu acho que é um fenômeno cultural que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Hoje, você não tem mais o meio, todo mundo está nos polos, houve esse afastamento, foi todo mundo para os polos e pior, quando você critica algum dos polos, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que não estou em um dos polos, eu critico um dos lados, você é comunista, você é fascista. Aqui na Jovem Pan, o que eu recebo de gente dizendo que eu sou esquerda, canhota, eu sou do Novo, tem nada menos esquerda do que eu, mas automaticamente você é jogado para o outro lado. Não existe mais um perfil moderado de pessoas que querem discutir política e que vão concordar em algumas coisas e discordar em outras. Isso faz muita falta, porque isso joga no chão o debate político que precisa acontecer, o debate de opiniões que podem divergir em algumas coisas e vão concordar em outras. A hora que a gente perde essa capacidade de discutir como sociedade, de dizer, suas ideias são diferentes das minhas, mas nós temos ideias onde nós convergimos e isso nós podemos defender juntos, isso é o que gera essa polarização. Se você não concorda totalmente comigo, você é meu inimigo e eu me oponho a tudo que você disser. E aí eu sou incapaz de entender coisas inteligentes que talvez você vá dizer que poderiam agregar para mim. Essa é a grande perda da polarização. Redes sociais, segundo a Mônica, contribuem e muito para essa radicalização. Tânia, levando-se em consideração essa premissa da Mônica, é preciso debater regulação? É muito importante, né? Porque não há como deixar dessa maneira irresponsável, então, que cada um solta desinformação, né? Agora mesmo, né? Ontem eu estava numa reunião do Movimento ao Combate à Corrupção Eleitoral, eles estavam falando muito disso. Quanto que a desinformação vai causar de impacto agora nessa eleição? Então, a sociedade tem que estar vigilante, os mecanismos todos aí Não assim, que venham a ser criados juridicamente, porque não dá tempo. Então, tem que utilizar os mecanismos que existem agora. Então, só para as próximas. A sociedade civil, o Ministério Público, as polícias, a própria Justiça Eleitoral, né, vai ser entupida aí de situações. Uma vez eu vi uns inquéritos, assim, quando isso estava começando, era um caso ou outro que aparecia de desinformação. Agora, nossa, o volume de casos, a tendência é que aumente e que possa afetar o resultado das próprias eleições. Por isso que todos têm que estar vigilantes, e principalmente os partidos políticos também, né? A correção da desinformação, ela não viraliza como a desinformação. Isso. Como as fake news viralizam, né, Maria? É preciso debater regulamentação das redes sociais ou regulação, o termo que você preferir, das redes sociais. E elas, como diz a Mônica, têm um peso importante nessa radicalização que a gente está vivendo? Sim, nesse sentido eu vou falar duas coisas. Primeiramente, a questão do Google, salvo me engano, como eles decidiram estar fora das eleições esse ano aqui, justamente por conta de como é difícil combater a desinformação. Saiu, né, aquele ato inicialmente no início desse ano para justamente o controle dessas informações, informações, fake news, que estão aí, vão a rodo como ondas. E as redes sociais, elas não dão conta do controle desse tipo de conteúdo. Tanto o Google quanto o X decidiram não estar compartilhando os conteúdos, né, de candidatos, de candidaturas aqui no Brasil. Inclusive, com relação à questão da deepfake também, para quem não sabe, a inteligência artificial que falsifica, né, coloca lá o conteúdo, a expressão do candidato fazendo coisas que ele nunca fez por conta da inteligência artificial. Então, sim, é importante a gente estar de olho nessa questão da tecnologia, das redes sociais, mas a gente também entender que existe uma limitação. Assim, eu acredito que é importante, sim, regulamentar, ter regras para o jogo, mas não ser tão radical que possa impactar o uso desse tipo de mecanismo, como eu acho que candidatos pequenos vão perder muito com a saída do Google aqui do Brasil nessas campanhas. Então, não fica um jogo tão justo. E eu queria falar sobre a polarização, que eu pego um pouco carona no que as minhas colegas de mesa falaram. Eu acho que também tem um aspecto que o Brasil segue a tendência do que está acontecendo no mundo. Então, assim, a polarização surgiu lá em 2016, 2015, quando a gente teve o Brexit e o Trump sendo eleitos pela primeira vez, que, para mim, são a soma de dois principais fatores, olhando a câmera errada, mas dois principais fatores, que é a questão econômica. Muitos perderam com a economia, crises econômicas, e as pessoas, o operário, né, trabalhadores perderam muito economicamente falando, e eles não se viram representados pelos políticos que estavam eleitos, o mainstream político. E a questão da revolução, existe sim uma questão de batalhas de ideologias culturais, eles também não souberam acompanhar o progressismo cultural, a questão de ecologia, enfim, outras pautas que a gente
sabe muito bem o que são. Então, eu somo um pouco o que cada uma delas falou e acrescento esses 2 fatores. É uma tendência global e o Brasil está seguindo como sempre aconteceu. Vamos tentar focar em movimentações políticas. Esse assunto sempre rende muita discussão, regulação das redes sociais, radicalização. Mas deixa eu tentar voltar aqui para onde nós estávamos. Não, a culpa não é sua, não. Fui eu que te perguntei sobre isso. Não, eu estava falando da Câmara. Achei que ela tinha me pedido desculpas. Perdão, eu que te perguntei sobre isso.